A pergunta que eu mais tenho recebido lá no meu Instagram, na minha caixinha de pergunta: Pedro, qual o melhor fundo imobiliário? Pedro, o que você acha desse fundo imobiliário? É o que eu mais tenho recebido ultimamente lá. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar praticamente tudo que você precisa saber para começar. E fique até o final do vídeo que eu vou falar quais são os 4 fundos imobiliários que eu, se tivesse começando a investir hoje, investiria. Então antes de começar, já solta aquele like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais aqui para o crescimento do canal. Vamos fazer primeiramente uma introdução geral sobre o conceito de fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários tão falados? Um ativo é um fundo de investimento que investe no setor imobiliário através de uma gestão profissional. Como ele é um fundo de investimento, o que é um fundo de investimento? Condomínio de investidores que reúnem seus recursos e através dessa gestão profissional vão escolher os imóveis a serem investidos. As cotas desse fundo imobiliário, desse fundo de investimento, é negociada na Bolsa de Valores. Então o investidor vai lá, compra parte desse fundo imobiliário, compra parte desse ativo e o gestor profissional que vai fazer a escolha de onde vai ser alocado esse capital, onde vai ser investido, se é imóveis, se são em shopping, se são em galpões, se são em títulos de dívida, se são em escritórios. Assim, os rendimentos desses imóveis, os rendimentos desses ativos escolhidos pelo gestor, como aluguéis, venda de imóveis, são distribuídos mensalmente para os cotistas proporcionalmente. Aqui a gente pode ver de uma maneira mais simples, uma maneira dinâmica dos fundos imobiliários. O investidor, através da Bolsa de Valores, na corretora, ele vai comprar cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, através da gestão profissional, vai adquirir imóveis, como shoppings, escritórios, prédios comerciais, enfim. Os rendimentos desses aluguéis são distribuídos mensalmente aos investidores. Vamos falar um pouquinho do contexto geral do investimento em fundos imobiliários. Para começar, a gente tem que falar sobre o crescimento desse mercado. É um mercado que iniciou lá em 2009, então é relativamente recente, mas vem em grande escala, em grande ascensão. Para vocês terem ideia, em 2017 eram cerca de 100 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje, em 2021, fechou em cerca de 1,5 milhão. Então é um mercado, cada vez que o mercado vai crescendo, cada vez que vão entrando novos investidores, aumentando o número de investidores em fundos imobiliários, mais cresce, mais vai surgindo novos fundos imobiliários, mais vai crescendo os fundos imobiliários que já existem. Então estamos num mercado de ampla ascensão, esse mercado de fundos imobiliários, e é um mercado que estamos relativamente no início, ou seja, quem pegar esse mercado no início, quem geralmente pega o início desses mercados, lá na frente vai ter um retorno muito bom. Nós que somos investidores de longo prazo, que pensamos nos nossos investimentos para daqui 10, 15, quem está fazendo os aportes agora nesse mercado que está em franca ascensão, lá na frente vai colher grandes resultados. Esse aqui é o retorno do IFIX desde o início. O IFIX é um índice que mede o desempenho dos maiores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. A gente consegue perceber a escalada, acompanhando o crescimento do número de investidores que estão optando por esse tipo de investimento. Outro aspecto importante dos fundos imobiliários é em relação à inflação. A inflação vem aumentando, vem subindo muito forte nos últimos tempos. E os fundos imobiliários são uma ótima opção para a gente se proteger da inflação. Por quê? Como a gente investe através dos fundos imobiliários em imóveis, os imóveis tendem a repassar essa inflação tanto nos aluguéis dos imóveis, consequentemente, a gente que é cotista vai receber mais aluguéis, e também na valorização do imóvel ao longo do tempo. O valor da nossa cota também tende a se valorizar, Isso sem falar através dos fundos de papel, que são títulos de dívidas que na maioria das vezes estão atrelados à inflação. Então, os fundos imobiliários de papel, além dos fundos imobiliários de tijolo, são uma ótima opção para se proteger da inflação. Os fundos imobiliários de papel são aqueles que investem em títulos de dívida atrelado ao setor imobiliário, e os fundos de tijolo são aqueles que investem em imóveis físicos. Então, das duas maneiras, a gente vai estar se protegendo da inflação. Recentemente, a gente vem percebendo também a queda do valor da cotação dos fundos. Isso se deve muito à questão da alta dos juros, a alta da Selic. Com a alta dos juros, como vem acontecendo desde o ano passado,
o Banco Central vem subindo a Selic, o que acontece? A maioria dos investidores acabam saindo da renda variável, acabam vendendo suas ações, acabam vendendo suas cotas de fundos imobiliários e correndo para a renda fixa. Isso acaba gerando um efeito manada. E muitos investidores, muitos até sem certo conhecimento, acabam vendendo de maneira precipitada suas cotas, vendendo suas ações para correr menos risco na renda fixa. E isso, por muitas vezes, pode ser um movimento errado. As pessoas passam a pensar, por que eu vou correr um risco mais alto na renda variável, se na renda fixa está pagando 10%, 12%. E com esse movimento, muitos investidores vendendo suas cotas acabam jogando o valor tanto das ações como dos fundos imobiliários lá para baixo. E é aí que surgem grandes oportunidades da gente investir. Por muitas vezes pode ser até contra-intuitivo, né? A gente querer investir nesse momento de queda, mas é nesse momento, muitas vezes, que o valor da cota acaba ficando abaixo do valor patrimonial. Você acaba conseguindo investir em ótimos fundos imobiliários descontados. Então, o investidor deve ficar atento para esse momento, que pode surgir grandes oportunidades que farão muita diferença lá na frente. Você compra um ativo que está abaixo do seu valor real, abaixo do seu real valor patrimonial, né? A tendência de você conseguir uma valorização lá na frente é muito grande. Isso sem falar nos dividendos. Quando esse movimento da taxa Selic se estabilizar ou voltar a cair, muitas pessoas, igual aconteceu lá em 2020, muitas pessoas correram desesperadamente para a renda variável. Por quê? Porque a renda fixa estava pagando muito pouco. E o que aconteceu? Jogou o preço dos fundos imobiliários das ações lá para cima. E quem está comprando agora, quem está fazendo esse movimento de comprar agora no momento de baixa, quando esse movimento contrário acontecer, dessas ações subirem, dos fundos imobiliários, vão pegar toda essa valorização. Porque entrar lá em cima quando está tudo no alto não é o momento ideal. Por isso que eu sempre falo a importância da diversificação. Você não deve ter só renda variável, não deve ter só ações, não deve ter só renda fixa. É importante você estar diversificado e ter posições em todas as classes de ativo para você estar seguro em todo tipo de momento. Quando a Selic estiver alta, quando a inflação estiver alta, quando as ações estiverem bombando, quando a renda fixa estiver bombando, para todo tipo de momento você vai estar preparado. Agora que a gente já falou como funcionam os fundos imobiliários e já falamos o contexto atual que a gente está vivendo, qual o cenário atual, vamos falar como escolher esses fundos imobiliários, principalmente os iniciantes. O que eu sempre falo, iniciantes, comecem pelos fundos imobiliários de tijolo, que é muito mais fácil de você compreender, muito mais fácil de você estudar. Eu vou mostrar aqui uma análise rápida, o que você deve olhar nesses fundos imobiliários de tijolo. Esse tipo de fundo imobiliário investe em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, escritórios, hotéis. E o rendimento, o aluguel que é cobrado daqueles inquilinos, vão diretamente para o seu bolso. Então, quanto mais cotas você tiver, mais aluguel você vai receber. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador como vocês podem fazer uma análise de um fundo imobiliário de tijolo. Já vou também mostrar para vocês quais são esses fundos imobiliários que eu escolheria se estivesse começando a investir hoje. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. O que eu estou mostrando aqui para vocês é de caráter totalmente educacional para vocês entenderem como escolher. O site, pessoal, que eu utilizo para fazer minhas análises de fundos imobiliários é o Fundos Explorer. Tá? É um ótimo site, é um site bem completo, tem todas as informações, inclusive todos os relatórios de todos os fundos imobiliários, para vocês que é o ideal que todo mundo acompanhe, né? Mês a mês, acompanhar os relatórios do gestor. Aqui embaixo a gente consegue ter acesso aos relatórios mensais. O primeiro fundo imobiliário que eu gosto muito, que eu tenho na minha carteira, que eu invisto, é o VISC11. O VISC11 é um fundo imobiliário que investe em shopping center. O primeiro critério essencial para um fundo imobiliário, para um bom fundo imobiliário de tijolo, ele ser multi. O que isso significa? Ele tem que ser multi-imóveis, ter vários imóveis no seu portfólio, consequentemente, ser multi-inquilinos, ou seja, vários diferentes inquilinos pagando o aluguel, e também ser multilocalizações, ter vários imóveis em várias partes do Brasil. Então aqui embaixo a gente já consegue ver que ele passa nesse critério tranquilamente. É um fundo imobiliário que possui 15 ativos, ou seja, 15 shoppings em 10 estados diferentes. Aí aqui a gente já consegue ver o nome dos shoppings,
Aqui em cima a gente consegue ver o último rendimento desse fundo imobiliário, quanto que ele paga por cota, 70 centavos, dando aí um dividend yield mensal de 0,68%. Qual é o patrimônio, né? Somando todos os imóveis desse fundo, um patrimônio total de 2 bilhões. Aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de rendimentos, quanto ele pagou nos últimos 12 meses. O nosso segundo fundo imobiliário é o HGLG11. O HGLG11 é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Como a gente pode ver aqui, atualmente a cota custa R$ 161, paga o último rendimento pago R$ 1,10 por cota, possui um patrimônio líquido de 3 bilhões. Aqui a gente consegue ver que ele é um fundo imobiliário que existe desde 2010, ou seja, já é um fundo imobiliário que já se provou no tempo. Nos últimos 12 meses pagou 9,18%. E aqui embaixo a gente consegue ver que ele é multi. Ele é multi-ativos, multi-inquilinos e multi-localizações. O nosso terceiro fundo imobiliário é o HGRE11. O HGRE11 é um fundo imobiliário que eu gosto bastante. É um fundo imobiliário administrado pela Credit Suisse, é uma das melhores administradoras e gestoras aí do nosso mercado. É um fundo imobiliário que possui um patrimônio líquido de quase 2 bilhões. Atualmente sua cota custa R$ 127. O último rendimento pago, 78 centavos por cota, dando aí um dividend yield de 0,61% ao mês. Aqui embaixo a gente já consegue verificar que é um fundo imobiliário que já se provou no tempo também. É um fundo imobiliário que existe desde 2009, vem pagando bons rendimentos desde então. Nos últimos 12 meses, o seu dividend yield está em 8,7%. Aqui mais embaixo a gente consegue verificar que passa naquele critério que eu falei com vocês, de multi, ou seja, é um fundo imobiliário que possui 21 ativos, 21 lajes corporativas, 21 escritórios espalhados pelo Brasil, em 4 estados diferentes, ou seja, vários inquilinos. Aqui embaixo a gente pode verificar quais são esses inquilinos, onde estão localizados cada imóvel desse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário que adquire prédios comerciais, escritórios e aluga para empresas, né? E o rendimento desses aluguéis são repassados para nós cotistas. O nosso quarto fundo imobiliário é o KNR11, considerado por muitos o melhor fundo imobiliário de tijolo da Bolsa Brasileira. E eu vou te mostrar alguns motivos. Primeiramente, ele é um fundo híbrido, ele não é definido, ele não tem um segmento definido. Ele investe tanto em lajes corporativas, escritórios, quanto em galpões logísticos. Então ele é um fundo muito diversificado. Investindo nele, comprando cotas desse fundo, você consegue se expor ao setor logístico, tanto quanto ao setor de escritórios. A gente já consegue ver o seu patrimônio líquido de quase 4 bilhões. Atualmente sua cota custa R$ 132. O último rendimento pago 0,84 centavos por cota, o que dá um dividend yield mensal de 0,61. Aqui embaixo a gente consegue ver que ele também já é um fundo imobiliário que se provou no tempo, já apresenta resultados significativos há quase 12 anos, que dá um dividend yield de 7% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente consegue ver que ele também é multi. De 20 ativos, ou seja, 20 lajes corporativas e galpões em 3 estados diferentes. Lembrando, pessoal, que esses são só alguns dos critérios que você deve analisar. Existem outros critérios importantes, né, como a liquidez diária, se ele é um fundo imobiliário negociado, muitas vezes é importante. O P sobre VP, né, para a gente saber o valuation, né, se ele está bem avaliado, se está caro, se está barato. Outra coisa importante em um fundo imobiliário de tijolo é a gente avaliar a vacância, para a gente saber qual é a porcentagem daquele fundo imobiliário está vaga. Porque se o fundo imobiliário estiver com vários imóveis vagos, né, a tendência é que ele receba poucos aluguéis. Como a gente pode ver aqui, ó, o KNR11 ele está com uma vacância física de apenas 2%. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, esses foram os imobiliários que eu investiria se estivesse começando hoje.
Então, se você gostou desse tipo de vídeo, me conta aqui embaixo se você investe em algum desses fundos imobiliários, se está pensando em adicionar na carteira. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal para eu estar fazendo mais vídeos como esse. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por assistirem nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu!